Bom dia, meu amor. Tudo bom? Bom, Bem, senhor, tá bem, tudo em ordem. E daí, vamos pegar um solzinho, tomar um banho, né? tá minha telinha aqui, galera. Bom dia, Duda. Bom dia, Rose. Bom dia, Paulo. Bom dia, Karen. Tudo bem com vocês? Bom dia, Nani, tudo bem? Excelente, tudo ótimo. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos aqui para o pessoal começar a entrar na sala. O material tá bem gostoso de ver. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Um tema bem delicado, que um monte de gente tem vergonha de perguntar para a gente. Mas vamos tentar ajudar aí o máximo de pessoas com algumas informações aqui, que eu preparei para vocês com muito carinho, viu? Bom dia, eu já apareço aí, Nani. Bom dia, tá joia, tô na guarda aqui. Meu Deus, que calor é esse? Eu tô de boné porque eu tomei banho cedo, já lavei o cabelo, não escovei, falei, vou colocar o boné, é mais rápido. Somos duas. Ai, 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 mas o meu faz assim, ó. Eu tô sem progressiva, né? Sem alisamento, daí meu cabelo tá natural, natural, natural. E eu tô decidindo o que eu vou fazer com ele. Eu tô louca para tosar ele, deixar bem curtinho de volta. Meu cabelo cresce muito, Sério? sério. É muito lindo o teu cabelo, Nani. Eu Ai, tô dando um jeito aqui no meu, peraí, que hoje eu acordei mais tarde. Já apareço aqui, tá mas tô na joia, escuta. tá joia, tá joia. Eu deixei, nossa, o calor assim me volta uma vontade de ter cabelo curto e imenso. E ele cresce rápido, né? Então eu sei que daqui a pouco eu tô com ele desse tamanho de novo. Então eu não tenho receio de cortar, né? As outras, todas as vezes, né? Eu corto, eu dou o cabelo, né? Então acho que tá na hora de volta dessa mudança. E aí eu falei, eu não vou colocar alisamento progressiva um cabelão desse tamanho aqui agora, para daí ter que cortar, né? Então, acho que essa semana eu decido isso, talvez vocês vejam um novo visualzinho aí. Deixa eu parar a música aqui. Vamos dar um oizinho aqui, vamos ver quem está chegando, quem escreveu. Eu sei que tem gente que trabalha de manhã, chegaram os bons dias aqui. Bom dia, Arlete. Eu sei que tem gente que trabalha de manhã, por isso não abre a câmera, ou às vezes está assistindo deitadinho mesmo, né? Se tiver assistindo deitadinho mesmo, não tem problema, cara amassada, de manhã cedo. É assim que a gente faz os café aromáticos, gente. Uns tomando café, outros pegando café, outros deitados assistindo. Eu não consegui, lógico, eu tenho a minha programação aqui com vocês, mas eu coloquei o relógio para despertar 8 horas hoje. Eu falei assim: eu vou levantar mais tarde. Espera que meus cachorros querem entrar aqui comigo. Vocês vão entrar ou vocês vão sair, meninos? Vão decidindo. É, E aí eu falei, vou levantar um pouquinho mais tarde, hoje, 8 horas, uma hora antes, tá bem tranquilo, bem de boa. Levantei, era 7, 5 da manhã, com o sol na cara. Aqui em Curitiba a gente não tá acostumado com isso, gente. Não é vida assim a gente ter sol com 20 graus, 30 graus de manhã cedo já. A gente levanta derretendo. Isso é coisa lá do Nordeste, do interior do Paraná. A gente, aqui em Curitiba, a gente tem um ritmo mais europeu, eu acho. Que a gente passa mal de manhã cedo com tanto calor, né? Mas vamos lá, galerinha. Quero compartilhar com vocês aqui minha tela, começar esse treinamento. Deixa eu colocar aqui. Acabei não colocando as referências que eu gosto aqui sempre. Deixa eu mudar aqui. E mas o material de hoje eu peguei no conteúdo do Dr. David Stewer, que ele fez um material fantástico sobre óleos afrodisíacos. Então, eu peguei também duas terapeutas que fizeram aula sobre isso. Eu compilei bastante coisas interessantes que elas tinham sobre o conteúdo de óleos. Elas falavam um pouco mais específico sobre mulheres. E eu queria que a relação da minha aula hoje fosse dupla, fosse homens e mulheres, né? Que a relação, que a entrega do conteúdo abraçasse também os homens, né? Até porque, por mais que uma grande maioria nós temos mulheres aqui sempre de manhã comigo,
vocês são casadas, quem não é casada namora e vai casar, né? Então, para a gente poder sempre acompanhar, orientar, e aí pensando nas nossas clientes também, né? Que a gente possa conversar e ter uma maior abertura, né? Muitas pessoas, elas têm, é um tema, é um tema de muito tabu. A gente sempre ouviu falar que os homens têm tabu em falar, vergonha em falar em relação à disfunção erétil, né, ejaculação precoce, né? Sempre tem vergonha, não quer mostrar o rosto, não quer fazer pergunta, e a gente acha que só acontece com eles. Lê do engano, cada vez mais isso tem aumentado entre as mulheres, e aí uma situação com as mulheres não se entregam, e aí elas deixam de gostar ou de ter prazer num relacionamento, num ato sexual, porque estão com problemas e não admitem. Por quê? Porque tem que tocar o barco. Bora cuidar dos filhos, bora cuidar da casa, bora fazer o que tem que ser feito, eu tenho que trabalhar, hoje tem que lavar roupa, e aí a mulher consegue programar que a última coisa que ela quer ter prazer ou quer tirar um tempo para isso é o relacionamento íntimo, né? E aí as coisas degringolam no casamento, porque às vezes o homem não está nesse ritmo, ele tá normal, ele está conseguindo controlar o dele, o emocional dele, a saúde está ok, e ele está ali no pico do prazer, querendo relacionamento, e a mulher nessa enxurrada de problemas e não se entrega para isso. Então, se você que está aqui assistindo se encontra nessa situação, vamos conversar, espero que seja esclarecedor. Se conhece alguém assim, ajudem essa pessoa e vamos tentar aqui jogar o que temos de melhor para essa nossa aula de hoje. Espero ajudar demais vocês, viu? Deixa eu ver se eu consigo ir vendo o chat e responder. Se forem os bons dias, ok, perfeito. A Karen escreveu aqui, deitadinha de cara amassada. Tudo bem, Karen, tá tudo certo. Nosso café aromático acontece sempre assim. A minha internet está um pouco instável desde ontem à noite, não sei o que está acontecendo. Se começar a falhar demais, vocês gritam para mim, por favor, gente. Então, vamos lá, vamos começar esse trem aí. O início de tudo isto. Vamos lá. Bom, então, aqui eu coloquei assim, ó, intimidade, como melhorar a intimidade com os melhores óleos essenciais afrodisíacos e como usar eles, tá? Então, eu trouxe alguns específicos sobre isso. Vocês vão ver que a gente vai dar uma mesclada, principalmente entre relações emocional, autoestima, sexo versus autoestima ali, disfunções que podem acontecer. E aí nós vamos entrar na relação de óleos e o que eles podem ajudar, como usar para o que eles podem ajudar, tá? Então, dica de ouro, papel e caneta na mão, né? Que só na cabeça a gente não vai lembrar depois. E se tiverem perguntas, podem ir colocando ali para mim, tá? Se eu não for vendo e respondendo agora, vai acumulando ali e eu vou respondendo no final, fiquem tranquilos. Então, olha só que bacana isso aqui. Quando a gente... Deixa eu trazer para cá isso aqui. Colocar a minha carinha para eu ir me vendo aqui. Aguenta aí, só um pouquinho. Eu tenho que fazer eu aqui. Aí, boa. Prontinho. Então, olha só, quando a gente pensa em óleos essenciais, tá? Não esquece as disfunções agora nesse início. Quando a gente pensa... Ô, amiguinho, vem cá. Ei, não, não, não. Tinha que ter fogos bem na hora da aula, né? Mas tudo bem. Normal, porque hoje está tudo aberto aqui. Então, assim, ó, quando a gente pensa em óleos essenciais, qualquer pessoa que você vai pergunta aí, a gente ainda não está nesse ritmo de milhões de clientes aqui na nossa rede, né, na nossa linha, mas falando em pessoas que usam óleos essenciais, então são milhares de pessoas ao redor do mundo que já usam óleos essenciais para todos os fins que vocês possam imaginar. Se a gente perguntar para eles por que é que eles colocaram óleos essenciais nas suas rotinas, por que adotaram óleos essenciais para que adotaram? O que fez sentido para você que você trouxe óleos essenciais para sua vida, para sua rotina? Essas palavras são quase que
unânimes, elas aparecem em algum motivo. Tem gente que fala 2, 3, tem gente que fala 10, tem gente que fala 1, mas algum deles está aqui. Ah, porque eu precisava relaxar, eu estava muito pilhada. Aí eu busquei óleos calmantes, relaxantes. Ah, minhas crianças muito agitadas, não dormiam bem, não tinham foco para estudo. Ah, eu precisava melhorar meu sono. Porque me falaram que funciona. Ah, porque tem um cheiro incrível. Ah, porque melhorou meu relacionamento. Ah, porque eu tinha o meu bichinho, né? Esse aqui que estava latindo aqui, por exemplo, ele tinha epilepsia, ele tem quadro de epilepsia, né? E por conta dos óleos essenciais, ele deixou de ter 4 a 5 crises por dia. Hoje ele tem uma no mês, uma a cada 2 meses, e olha lá. Então, eu fico muito feliz porque até para o meu cachorro eu consegui melhorar a qualidade de vida dele. Então, imagina se eu vou me calar de conhecer os óleos essenciais e não falar para as pessoas, né, gente? Então, o natural aqui está ali para baixo, mas é uma das coisas unânimes e que eu gosto de falar demais sobre os óleos essenciais. Hoje mesmo peguei uma pessoa conhecida que postou um history lá, mas olha, acho que sem brincadeira, tinha uns 6 remédios diferentes. Ela fez o post, colocou lá os 6 remédios e escreveu assim: agora vai, porque não aguento mais. Pelo acompanhamento ali, que eu entendi, era a gripe. E aí, meu amigo e minha amiga, gripe se trata de uma forma natural, protegendo tua imunidade, né? Óleos essenciais, eles podem ajudar a auxiliar todos os sintomas que aqueles remédios ali vão fazer. Acontece que a pessoa quer o resultado ontem, não interessa se ela está ingerindo um monte de droga, mas ela quer o resultado para agora. Então, ela não se cuida no antes, no durante, ela está perturbada com aquilo que causa os sintomas, e a forma mais rápida e fácil de resolver é ir na farmácia, gastar R$100 e comprar 4, 5 remédios, 100, R$150, compra 4, 5 remédios que em 7 dias ela vai estar bem. 7 dias é o tempo mínimo que uma gripe cura. E as pessoas acham que foi o remédio que ajudou, tá? Então, contando aqui para vocês, a gripe ela dura de 4 a 15 dias. E aí os óleos essenciais eles podem aliviar todos os sintomas, todos os sintomas da gripe. E se você se cuida no preventivo, é muito mais forte. Então vamos lá. Por que eu falei um pouquinho sobre a questão do uso antes aqui, né? Porque ele vai fazer parte também. Então, assim, ó, como que os óleos essenciais podem dar um suporte a um corpo saudável, né? Cuidando da nossa mente, cuidando do sistema imune, né? Do imunológico, cuidando do cardiovascular, até mesmo da nossa alimentação, com as nossas dietas, atividades físicas e sistema corporal. Então, se a gente pensar na nossa mente, nós temos... Deixa eu ver aqui. O áudio tá bom, gente? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Opa. Tá bom sim, Nani, tá dando para Show. ouvir bem. Show de bola. Obrigada, Paulo. Então, olha só, se a gente pega a questão para abordar a mente, eles podem promover relaxamento, ajudam a acalmar a tensão do dia a dia, relaxam os nervos, aumentam os sentimentos positivos e aliviam o estresse. Olha que bacana, não é bom isso? Se a gente leva para o lado da imunidade, eu acabei de falar sobre a gripe. Eles apoiam a nossa função imunológica saudável, mas também protegem contra as ameaças. E aí, quando a gente tem, elas são muito mais suaves, muito mais fácil de tratar, né? A gente vê isso muito, gente. Eu até nem sei se eles estão na sala ainda, mas enfim, a minha netinha, né, o Fernando e a Mayra, tratam ela somente com óleos essenciais. Se o médico receita alguma coisa, já receitou, a minha nora sempre acompanha, e ela já teve que tomar, por exemplo, questão, se eu não me engano, foi ferro, e foi em relação a ser sintético, porque é o que tem no mercado para vender. E aí ela passou mal, ela não estava acostumada, ela teve que parar, fazer a reposição totalmente alimentar, totalmente para o natural. Ela não está acostumada com isso, mas por quê? Desde que nasceu essa criança, ela é cuidada com óleos essenciais. É uma criança que até hoje não parou no hospital, não foi para o hospital. E quantos bebês hoje, crianças de até 2, 3 anos, vocês conhecem, que pelo menos uma vez a cada 3 meses, a mãe está no hospital com problema respiratório, com o nariz escorrendo, com o peito congestionado.
E as mães estão preocupadas no pós, não no pré, entendeu? Então, os olhos podem cuidar dessa forma também, desde os bebezinhos até nós mais velhos, até os idosos. Cardiovascular, mantém nossa circulação saudável. As atividades físicas, elas são fundamentais para a nossa vida. E se a gente faz o suporte com óleos essenciais, elas suportam melhor a nossa função muscular, as nossas articulações, o nosso sistema cardiorrespiratório, para que possam fazer uma entrega melhor para o desempenho das nossas atividades físicas, né? Na dieta, a gente consegue uma digestão melhor. Quantas pessoas comem aquilo, empacha aqui de um jeito que não sai de jeito nenhum? As pessoas hoje em dia acham que é normal acabar ficando 3, 4 dias, 5 dias sem ir no banheiro. Contar para vocês, desculpa, que não é normal. Não é normal. Comum, normal, é você ir no banheiro de 1 até 3 vezes no mesmo dia. Você sabia disso? Não com diarreia, não porque você está eliminando toxinas, mas de forma natural. E aí tem pessoas que ficam 5 dias sem ir no banheiro e acham normal. Então, os óleos essenciais tratam disso. Sistema corporal, sistema de todo o corpo, melhora a aparência da nossa pele, acalmam as irritações, né, ocasionadas, de repente, até pelo calor, aqui, uma urticária, uma alergia, alguma coisa, né? Ajudam a purificar o nosso organismo e também até repelem insetos aí, que é para proteger contra ameaças externas. Então, eu fiz toda essa introdução, porque nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre as questões emocionais, o que as emoções dos óleos essenciais têm a ver com a questão da intimidade. Por que você está falando tudo isso, Nani? E a gente vai entrar no tema intimidade agora, daqui para frente ainda. Porque vocês vão ver que um corpo saudável e equilibrado tem tudo a ver com a nossa intimidade. Uma pessoa sem paz não tem capacidade pessoal de se amar. Como é que vai amar ao próximo? Ela não consegue se entregar para si mesmo a responsabilidade de se amar, de se cuidar. Como é que ela vai sentir atração pelo próximo e falar e sentir desejo por ele e falar, nossa, né, tô com vontade e quero isso? Se ela não tem ela não está equilibrada, se ela não tem qualidade de vida, se ela está incomodada com alguma coisa, tá? Então, vocês vão ver que tudo vai se encaixar. E antes de entrar no ponto de emoções aqui, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. Tudo que a gente vai falar aqui tem embasamento científico, boa parte do conteúdo foi falado por um médico, que é o Dave Stewart, que é um dos médicos que faz parte do quadro clínico que testa os olhos, que usa os olhos e que leva os olhos para estudos científicos da Doterra. E ele é perito no que ele fala, né? Ele é formado em Harvard, então ele tem um conhecimento extraordinário pelo conteúdo que ele entrega e por tudo que ele conhece. As terapeutas holísticas que eu fiz a consulta aqui também trabalham com Doterra, não é qualquer óleo que elas indicam. Então, eu gosto de trazer esse embasamento aqui. E aí, nós vamos trazer um conteúdo muito bacana. Só que nada disso exime a consulta clínica, a procura de um médico. Então, se alguma situação daqui para frente, seja emocional ou fisiológica, você se encaixar ou alguém vier te perguntar, a primeira questão, analisa e pergunta: você já foi no médico? Você já procurou um médico específico para isso? Olha só que bacana. E aí você orienta. Eu posso te fazer toda a orientação que você precisa com um conhecimento holístico. Porém, eu gostaria de verdade que você tivesse um diagnóstico clínico do que está acontecendo com você. Para que a pessoa também tenha segurança no que você está falando, você está embasada e segurada pelo diagnóstico clínico. Ah, Nani, mas aí eu vou falar para a pessoa ir para o médico, tem um monte de médico que não acredita em óleos essenciais. É verdade, mas ele não vai se negar a dar um diagnóstico clínico. Você concorda comigo? A partir de um diagnóstico clínico, você consegue fazer uma orientação mais assertiva para essa pessoa e falar para ela, olha, o diagnóstico está ok, o médico te indicou isso, tu não tira nada do que ele falou, mas nós vamos fazer o suporte com os óleos essenciais e aí você vai mediando o que você acha que faz mais sentido para você. Beleza? Então, isso é bastante importante. Então, simplificando aqui as emoções, as nossas emoções, tudo age da maneira em que nós sentimos.
tudo, a nossa cabeça funciona da forma em que você está recebendo uma informação e o que você está processando em relação a ela. Esses sentimentos, eles respondem ao que nós vemos, cheiramos, ouvimos, sentimos, experimentamos ou pensamos. Então, a nossa imaginação aqui pode ir longe. A gente já está tendo algum sentimento em relação àquilo. Tudo está mexendo em relação, girando em relação a isso. Embora ainda muito esteja sendo descoberto agora sobre complexos, o quão complexos são os processos psicológicos, fisiológicos que envolvem as nossas emoções, existem hoje mais de... agora eu não vou lembrar o número de pesquisas em relação a isso, mas existem pesquisas mostrando que mais de 80% das doenças fisiológicas vêm por conta do nosso emocional. Olha o quanto é importante a forma em que você vê, cheira, ouve, sente ou pensa sobre alguma coisa, porque pode te causar, adoecer o seu corpo ao ponto de trazer uma doença fisiológica para você, tá? Então, essas pesquisas são evidentes, elas começaram a mostrar o quanto cada sentimento nosso pode influenciar nos sistemas corporais, né? E aí os óleos essenciais, eles vêm de uma forma fantástica, com uma ferramenta abençoada por Deus, porque foi Ele quem fez e preparou tudo para a gente, está tudo prontinho na natureza, a do Terra só cuida com todo o carinho para trazer da forma mais original e potente possível para fazer essa entrega para a gente e ajudar a gente a equilibrar essas emoções e os sistemas corporais junto com os óleos essenciais. Então, é uma ferramenta fundamental e que todos merecem conhecer. Aí, nós vamos entrar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre sexo e autoestima, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Homens que estão na sala, não saiam, não parem de assistir por conta disso, porque vocês precisam entender também o nosso mundinho feminino. Antes eu gostava de falar o mundinho cor-de-rosa, mas às vezes a pessoa é como eu. Eu gosto de um cor-de-rosa, adoro um cor-de-rosa, mas também adoro um preto e branco, um cinza. Então, o mundo feminino, tá bom? E aí, a gente apostar no autoconhecimento pode trazer um relacionamento muito mais gostoso, seja para você mesma que está assistindo essa aula comigo, ou seja para você, marido, conhecer um pouquinho mais sobre o que pode estar acontecendo com a sua mulher e ajudar ela também, tá bom? Então, olha que bacana isso aqui. Alguns óleos que trabalham diretamente mexendo em relação a sexo e autoestima da mulher, tá? Por que eu trouxe essas dicas aqui e não lá junto com os óleos que nós vamos falar daqui a pouco? É só para as mulheres entenderem que esse conteúdo aqui, ele vai já começar com dicas especiais e direcionadas. Então, eu trouxe o cardamomo, que é um óleo quente, estimulante, doce, forte e afrodisíaco. O cássia, né? E pode ser o cinnamon bark também, para quem tem. E é uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando eu indico aqui 350 óleos diferentes, eu não faço tudo isso, né? Mas quando eu indico esses óleos diferentes, é porque tem dois motivos aqui. Óbvio que é para vocês também conhecerem novos óleos, né? Se permitirem experiências novas com novos óleos, mas às vezes você ganhou esse óleo da doTERRA e não sabe usar, tá lá parado. Alguém te presenteou e tá lá parado, né? Ou você, por exemplo, comprou um cássia e acha que ele só pode ser utilizado na cozinha para fazer um arroz doce, para fazer uma receita. E você vai ver que ele pode ser utilizado para muito mais coisa. Por exemplo, o cássia aqui, ele é um óleo quente e ele é um óleo aquecedor. Pessoas que têm extremidades frias, mãos e pés, dilui com óleo de coco e pode fazer uma massaginha estimulante nos pés e na mão, ele ajuda o circulatório, então ele ajuda a aquecer, né? No caso, né, da mulher que está com problema de autoestima e tal, ele traz o sentimento, você pode inalar, ele traz aquele sentimento estimulante, né? Ele diminui a questão ele trabalha muito bem com a questão da frigidez e da impotência, porque ele é um óleo quente, então ele mexe o sistema circulatório, então ele ajuda com isso também. O clove, que é o óleo de cravo, ele é um óleo altamente afrodisíaco. O cravo é afrodisíaco. Traz
muito bom humor e trabalha e harmoniza, né? E equilibra a pessoa. O gengibre, que é o ginger, ele é um tônico sexual, afrodisíaco e aquece. Então, e aí o black pepper, né, que é a pimenta preta, a pimenta do reino, né, ele é um óleo quente, afrodisíaco e melhora o desejo sexual. Qualquer um desses óleos aqui que você coloque simplesmente num difusor em algum período, mulher, você vai conseguir, ele casa assim, ó, perfeitamente com o complexo, com o sistema corporal feminino. Então, você pode colocar num difusor e você pode inalar para que aquilo te reative, aquilo te aqueça e o teu corpo consiga, de uma forma natural e inalatória, começar o equilíbrio do que precisa ser colocado em ordem aqui. Aí, ainda coloquei mais um pouquinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar depois lá, tem dicas, tá? Desses óleos aqui, de como usar. O patchouli, ele é um óleo que tem um aroma quente, sensual, feminino, tanto para o feminino como para o masculino. O ylang-ylang, tanto feminino quanto masculino, ele tem um aroma doce, suave, ele é altamente afrodisíaco. Para você ter uma ideia, procurem sobre a história do ylang-ylang. Vocês vão ver que é uma história, eu acho uma história linda, emocionante, né? Ela é totalmente romântica. E na ilha em que ele é muito forte, da colheita dele lá, a tradição de uma das tribos lá que usa eles colocam na noite de núpcias do casal, porque ele é altamente afrodisíaco, e dali eles já esperam que a mulher já saia grávida até. Então, ele trabalha questões de frigidez, desejo sexual, potencializa a sedução feminina, né? Ele é um óleo que ele faz muito essa questão de trabalhar o feminino. Ele é base hoje, para vocês terem uma ideia, o Chanel 5, que é um perfume super atraente, muito gostoso, adocicado. A base dele é Ylang Ylang. Tem alguns shampoos que tem base nele também, porque ele é muito bom para o cabelo. E ele ajuda a fortalecer a autoestima, principalmente a autoestima feminina, justamente por ser uma flor. Homem pode usar? Pode. E aí tem uma dica depois lá que vocês vão ver bem legal em relação ao casal, tá? O Vittergreen, todo mundo conhece o Vittergreen como um óleo para dor, né? Olha o que é trazer as coisas até para o aromático, como é legal, né? Todo mundo conhece ele pelas suas características anestésicas, dores, né? Ele é um dos componentes do Deep Blue. Mas olha, trazendo para a nossa linha hoje de intimidade, ele é um óleo que ajuda contra opressões, pessoas que tiveram traumas em relação a questões íntimas, né? Então, se alguma pessoa pode ter sofrido algum abuso, seja ele não um abuso por um estupro, por exemplo, né? Pode ajudar, sim, com certeza, mas é um tratamento mais específico. Mas hoje em dia tem mulheres que são oprimidas pelo marido, obrigadas a fazer sexo com o marido, né? Elas não têm prazer nisso. E esse é um óleo que ele traz um alívio emocional muito grande, porque ele ajuda a tirar os sentimentos das amarras, daquilo que te trava para se abrir para um novo recomeço, entendeu? Mulheres que passaram, ou homens que passaram também por questões de separação, né, divórcios aí, enfim, traições, né? Às vezes mesmo com o mesmo marido, né? Traiu, ou a mesma mulher traiu, mas você ama, você quer recomeçar. Às vezes sozinha a gente não consegue, tá? E os olhos também podem ajudar a gente, inclusive nesse sentido. E aí eu coloquei aqui os óleos cítricos num geral, tá? Coloquei o tangerine, o white orange e o bergamota, mas os cítricos em geral, eles trazem com eles a bagagem da alegria, da felicidade, da leveza. Eles resgatam aquela criança interior, aquela lembrança que a gente pinga o tangerine, lembra que apertava a casquinha da laranja no olho do irmão, do primo, né, que fazia ele chorar, e a gente se matava de rir, aquilo de criança, é coisa de criança. Ele traz esse resgate da alegria. Às vezes, sozinho, a gente também não está conseguindo olhar para a nossa vida e ver motivos de alegria. Então, a gente precisa resgatar coisas que a gente possa seguir, tá? Então,
também essas dicas em relação a alguns óleos que podem atrelar sexo e autoestima para serem resgatados, e aí nós começarmos a entender se está ou não acontecendo com a gente ou com alguma cliente que a gente vai atender também, aí fazer as nossas consultorias, tá? Então, falando um pouquinho sobre disfunções, tá? Nós vamos falar aqui, esse post aqui é de mulher, por isso tem uma mulherzinha aqui, e o seguinte tem um homenzinho. Então, falando sobre as disfunções, a disfunção sexual ela é muito conhecida por afetar geralmente homens, porém também atinge as mulheres. É aquilo que eu falei lá no começo. Tá? Existe um tabu que só acontece com homem. Não. Esse distúrbio está diretamente ligado à falta de desejo sexual na mulher. Ela não tem estímulos para fazer isso. Ou, às vezes, ela sente dor. Ou dificuldade em ficar excitada, em ter vontade de fazer alguma coisa. Ou se está no ato, está ali, olhando para a parede e pensando, quando que vai ser a próxima reforma? Né? E, poxa, que chato isso, né? Eu imagino que uma mulher não fique feliz sentindo isso, tá? Às vezes ela não consegue sentir orgasmo, às vezes ela tem problema de lubrificação insuficiente. E isso pode acontecer por uma série de coisas no mundo feminino. Não esqueçam, esse é mundo feminino agora nesse post aqui. Os fatores que desencadeiam essa disfunção sexual feminina, eles podem vir simplesmente de questões emocionais, como uma depressão, estresse, ansiedade. Ele pode vir de doenças crônicas, alguma infecção vaginal, as candidíases recorrentes, por exemplo, inflamações no colo do útero, o uso de drogas ou álcool, né? Cigarro, drogas e álcool diminui também, né? Histórico de abuso sexual na infância ou na adolescência, ou até mesmo depois com o parceiro, né, com algum parceiro abusivo que teve, insatisfação com o parceiro causada por ejaculação precoce, né? Muitas vezes o homem tem essa disfunção, não se trata, não acompanha por vergonha, por machismo, enfim, ele prefere aceitar e a mulher se prejudica com isso, tá? Então, isso é muito importante, tá? É muito importante que o casal converse, que o casal se conheça. Por isso que eu coloquei tudo junto e misturado aqui, homem e mulher. Porque se você é mulher e tem o marido com essa situação, você precisa conversar com ele. Mas ele grita, ele é violento, nossa, ele transforma quando eu falo. Então, mude o jeito de você falar, porque vai precisar conversar. Mude o jeito de você falar, nem que você chegue em casa, durante uns 4 dias você meta balance com Serenity laranja no difusor para ele ir acalmando, depois você vai e fala. Mas vai ter que falar, porque senão você também vai se prejudicar com isso, tá? Para vocês entenderem o quanto é importante esse diálogo, porque um dos dois está prejudicado e pode fazer com que os dois se prejudiquem. E aí, o fato de você se conhecer, reconhecer o problema que você está, faz com que você também se abra para saber, por questão de empatia, se o teu problema, se a tua disfunção não está atrapalhando o teu parceiro. Porque, de verdade, gente, de verdade, é uma coisa assim, bem triste o que eu vou falar aqui, não importa se é casal cristão ou não, os casais hoje adoecem dessa forma, e a fuga mais comum que acontece é a traição. Por conta de uma falha na comunicação do casal, o homem pensa que a mulher está totalmente desinteressada nele, não ama mais, e, gente, na rua fez assim, aparece uma mulher. Desculpa, mas o volume de mulheres é muito maior do que o dos homens, tá? E a gente piscou, e ele fez assim com o dedo, aparece uma mulher. Então, não ache que você é o último pacote o último biscoito do pacote e que teu marido não vai olhar para o lado, porque se você não cuidar, é natural que possa acontecer. Então, é natural que você se cuide e não permita que aconteça isso, tá? Assim como o contrário. Quando eu for falar dos homens, a mesma coisa também pode acontecer.
Um homem que tem ejaculação precoce e não tem como, não busca um cuidado clínico, médico, um acompanhamento para fazer, a mulher também vai se sentir mal com isso, e alguma fuga ela vai achar, seja certa ou errada. Às vezes a pessoa não está no seu juízo normal aqui, ele fala assim, não vou fazer, não vou procurar, porque Deus, porque eu acredito na minha religião, porque isso não é legal. Vai acontecer coisa errada se vocês, não estou falando que é certo, não estou incentivando ninguém, longe disso, pelo amor de Deus. Mas o quanto a falha na comunicação pode acabar com relacionamentos aqui. Então, eu citei aqui os 4 distúrbios que mais acontecem com as mulheres. O primeiro deles é a síndrome do desejo sexual hipoativo. Ele é mais comum entre as mulheres que acontece com a perda da libido, tá? Pode ter causas físicas ou psicológicas, como estresse, disfunção hormonais, até mesmo insatisfação com o parceiro. Essa diminuição do desejo, geralmente, tem acontecimentos junto com a menopausa. A mulher passa por muitas mudanças, inclusive hormonais, mexe diretamente com o emocional, autoestima e tudo se acaba por ali. A mulher se sente inútil, dependendo de como ela encarar a menopausa, dependendo do grau de como ela estiver encarando a menopausa. Nenhuma menopausa é igual à outra, é como se fossem as nossas digitais. Eu vou ter de um jeito, minha mãe teve de um jeito, minha avó teve de outro. A forma em que todo mundo vai encarar isso acontece de forma diferente. Tem mulheres hoje em dia, por conta da nossa alimentação, dos remédios que tomam, suplementação artificial, que estão tendo menopausa precoce com 30 anos. E aí você não está falando de pessoas com 50, 60 anos, você está falando com pessoas de 30 anos. Se não é um problema de idade, vocês conseguem me entender? Questão alimentar, questão corporal, questão mental, e vai desfundir a questão de intimidade. O distúrbio orgásmico é uma dificuldade de atingir o orgasmo. Não ocorre o clímax quando está no ato sexual com o parceiro, né? Mesmo tendo estímulos, mesmo tendo incentivos pela parte do parceiro. Normalmente está ligado a questões emocionais. Esse distúrbio aqui é aquele que eu falei, que a mulher não tem vontade de nada, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela está perturbada com estresse, com uma série de coisas, geralmente é emocional. Ou ansiedade, ou depressão, ou muito estresse, enfim. A pessoa está lá e está admirando a casquinha que está saindo da parede. E não, ali não está, com a cabeça ali não está. Está lá em Nárnia, mas não está ali no ato, entendeu? No relacionamento. Fica frio, fica ruim, não tem prazer. E também não consegue ter a empatia de pensar, poxa, eu tô ali com meu parceiro, não vou nem ajudar ele, né? Não consegue, tem que buscar ajuda. Transtorno de dor sexual. Muitas mulheres não têm prazer em ter relação porque sentem dores. E aí, precisa... eu tenho uma amiga que ela é especialista, ela é formada em ginecologia e ela é especialista em questões femininas vaginais, né? Então, ela trabalha, inclusive, com as cirurgias, com todas essas disfunções aqui. E escutar ela falar essas últimas semanas foi bem bacana, ela está com um projeto bem legal, e aí eu falei, puxa, a gente precisa falar também sobre essas questões de disfunção numa aula de intimidade. E quando ela fala em relação à questão de dores, isso aqui, por exemplo, ele ocorre quando a mulher sente dores durante a relação, e não consegue nem ser penetrada. Pode ser questão psicológica ou fisiológica, com certeza. E aí, pode ser secura vaginal, pode ser contratura muscular involuntária, tá? A pessoa não consegue relaxar e aquela região é uma região muito sensível, fica contraída e não consegue penetração. Machuca. Quem que tem prazer quando alguma coisa machuca? Não tem, você não consegue. E aí você não conversa com o parceiro, você não vai procurar um médico, você está atrapalhando sua qualidade de vida e o seu relacionamento. Se abra para isso, porque é importante você tratar essa questão. Existem fisioterapia para você fazer nessa região.
Verdade, gente, verdade. Esse transtorno de dor, se ele for contratura muscular involuntária, você precisa fazer fisioterapia. Tem exercícios para isso, tá? E aí, transtorno de excitação sexual é quando a mulher ela é incapaz de se excitar ou de manter a excitação sexual. Geralmente emocional, ansiedade, medo, culpa, né? Fatores emocionais influenciam diretamente nisso. Os fisiológicos podem causar. E aí, eu vou citar aqui, por exemplo, a mulher está com candidíase, tem receio de passar para o homem. Vai ser legal a relação? Não vai ser legal a relação. E o que que a mulher está fazendo para tratar? Ela não pediu uma semana para o marido para pegar e falar assim, olha, a gente pode não ter relação essa semana? Ou 15 dias? Eu vou me recuperar aqui e a gente dá já um jeitinho, entendeu? E aí fica na cabeça dela um negócio tão simples, que é uma questão de candidíase, é comum, né? Tanto mulher quanto o homem ter, tá? Eu tô falando da mulher aqui, mas o homem também tem candidíase. E é um período que precisa tratar, elimina o fungo, recupera o organismo e bola para frente. Mas, de repente, né, essa é uma questão aí que pode ser abordada para deixar a relação mais suave também. Falando em relação aos homens, todas as indicativas são as mesmas. Tanto homem quanto mulher podem ter problemas emocionais e fisiológicos que causam essas disfunções. Só que dos homens, 3 delas pegam mais forte. Pela questão, lógico, né, do órgão reprodutor, ele, se tiver disfunção erétil e ejaculação precoce, são as duas mais comuns que os homens conhecem, porque impactam diretamente qualquer relacionamento que ele fizer, né? E aí, não tem como não correr para médico, porque vai precisar de diagnóstico clínico para ver o que é que está causando. Quando você faz exame de sangue, exame de aquele eu não vou lembrar o nome, mas enfim, que são de bactérias e fungos, como é que está teu intestino, você consegue diagnosticar clinicamente de uma forma mais eficaz onde é que a gente pode abordar. Então, essa disfunção erétil, que é quando não consegue manter a ereção na penetração, né? Você pode tratar. Ela não precisa ser diagnosticada como condenada. E se ela for, você precisa saber, porque o homem precisa tratar. Hoje em dia, tem vários tipos de tratamento, né? Desde dos estímulos fisiológicos, a fisioterapias, acompanhamento, né? E também, se não tiver jeito, tem questões de até prótese peniana que você pode colocar hoje em dia, que vai resolver isso também. Gente, é bem-estar e saúde, a gente precisa saber todas as coisas para que você possa abordar de vários lados o tema que você está abordando, tá? Então, me perdoem se eu acho que eu estou sendo tranquila em relação aos termos que uso aqui, mas quando a gente fala em intimidade, não tem como alguns termos não falar, tá? Então, a ejaculação precoce é quando o homem tem o orgasmo e ejacula, só que em um tempo muito curto, geralmente isso acontece dentro de 1 minuto. E aí, alguns anos atrás, nós trabalhamos com casais na nossa igreja e teve um pastor que veio fazer uma preleção e eu achei fantástico o posicionamento que ele passou, né? Então, você imagina assim, a mulher, o homem, aquele fogo todo, né? E a mulher, né? Enfim, também consegue chegar dessa mesma forma. Só que o homem, ele é um micro-ondas, ele não é nem um fogão daqueles topzão, né? Ele é um micro-ondas que você aperta em 30 segundos e o alimento sai fervendo. De dentro para fora, de fora para dentro, tá fervendo aquele alimento. E a mulher, ela é um fogão a lenha. Ela pega um fogo que você consegue fazer tudo naquele fogão a lenha. Você consegue assar um pinhão, ferver uma água, fazer um feijãozão, um pirãozão, o que você quiser, você consegue naquele fogão a lenha, porque ele pega um fogo e dura, hein? E dura aquele fogo. Só que precisa de cuidado, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, a lenha precisa ser colocada alinhada, o fogo leva um tempo ali para você acender ele e trabalhar ele até que ele saia de uma forma
forte e que pegue toda aquela base de ferro do fogão a lenha e aquilo aqueça. Quando aqueceu, meu filho, você vai para o céu. Você tem a mulher na tua mão. Você vai deixar a mulher mais feliz que você quer estar naquele momento. Só que se você levar a mulher para o teu momento do micro-ondas, acabou a relação. A mulher não tem prazer nenhum nisso, né? E não se o homem tiver problema. Não estou falando de fazer rapidinho, nada disso, tá? Mas se tiver com problema, a mulher não tem prazer em nada disso. Então, homens que estão assistindo agora ou vão assistir ainda depois, não esqueçam, tá? Lembrem do fogãozinho a lenha e cuidem deste fogo, tá? Vão se cuidar se esse é um problema. Ansiedade, estresse e depressão, acontece demais isso aqui. O homem não consegue se concentrar nem no ato que está fazendo ali. Pela ansiedade de estar com tudo muito aflorado, muito desejo, muito fogo, acaba em 1 minuto. E a mulher não vai sentir prazer nisso, tá? Então, você está com distúrbio, vai se cuidar. E a diminuição do desejo também pode acontecer. Assim como nas mulheres, não pensem que é algo de outro planeta um homem não ter desejo sexual. A natureza nos traz que, com questões hormonais, homens sejam mais quentes, mais calientes, não deixem de pensar em relação sexual. Mas não tem nada a ver. Mulheres podem sentir da mesma forma, e os dois também podem ter uma diminuição nesse desejo, tá? Então, a queda da libido, dependendo de fatores emocionais e fisiológicos, podem acontecer, mas muito tranquilo. E nos homens, geralmente está atrelado à baixa da testosterona. Também existe reposição para isso, tá? Os óleos essenciais não repõem hormônios, essas coisas, eles trazem o equilíbrio. Então, se você fizer a reposição, o corpo consegue absorver e estimular, através dos óleos essenciais, a fazer isso de uma forma mais equilibrada, tá? Então, bem legal conhecer essas partes em relação a isso. E aí, agora, vamos começar com as receitinhas aí, umas dicas sobre os óleos afrodisíacos que a doTERRA tem. Essa parte, principalmente, de todo do treinamento que eu estou fazendo aqui, essa parte aqui, ela já começa a falar sobre os óleos, algumas dicas, e ela foi preparada com todo carinho pelo Dr. David Stelber para trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, quando se trata de sensualidade, os óleos essenciais têm muito a oferecer. Existem óleos relaxantes para acalmar o sistema nervoso, óleos que esquentam para excitar e aumentar a libido, e óleos que promovem uma sensação de paixão e diminuição da inibição, uma intimidade para ter uma intimidade poderosa. Muitas questões serão destravadas aqui, principalmente de mulheres que se sentem com vergonha de falar do tema. Às vezes não tem problema nenhum, é só tabu na cabeça e não consegue se abrir para isso. Então, a gente vai fazer com que o conhecimento dos óleos também ajude nisso, tá bom? Então, não posso deixar de começar pelo óleo de coco. O óleo de coco, como assim? Não é óleo essencial? Por que ele está aqui? Gente, a partir de um óleo de coco pode acontecer muita coisa. Inclusive, pode começar com uma massagem muito gostosa, né? Você pode colocar um pouquinho de óleo de coco na mão e começar a fazer uma massaginha, passar... Nani, não sou massagista, não sei fazer massagem. Nem eu. Mas é impossível que você não coloque sensualidade no toque que você vai colocar nas costas do seu parceiro. Porque é um momento que você já está fazendo com a cabeça predestinada. E marido, também faça isso, tá? Ao invés de só chegar na cama lá depois do banho e ir boa, não, esquenta. Hoje, amorzinho, você vai ganhar uma massaginha no seu pezinho, nas suas costas, né? Aqueça o fogão a lenha, meu querido. E o óleo de coco aqui é um parceiraço em relação a isso, tá? Então, por que eu trouxe ele? Ele é uma parte fundamental de qualquer plano para você utilizar os óleos essenciais. O óleo essencial da doTERRA, o óleo fracionado da doTERRA, ele foi desenvolvido e é livre de fragrância. Não tem nenhum composto químico artificial nele. Ele contém gorduras saudáveis, né? Então, ele é calmante e também essas substâncias são nutritivas para a nossa pele. Mulheres que sofrem com secura vaginal, você pode, inclusive,
começar o alívio em relação a ele, né, de passar no local, tá? Seja na hora do ato ou 2, 3 vezes ao dia, para que o organismo volte a restaurar o pH daquela região também, tá? Ele ajuda nisso aqui também, tá? Então, quando você incorpora os óleos essenciais a um óleo carreador, no caso aqui o da doTERRA, o óleo de coco fracionado, ele preserva a integridade daquele óleo que você está usando. Então, ele permite que ele seja ainda melhorado, potencializado, né? E carreie, e transporte por um pedaço de pele maior aquilo que você quer, daquele óleo essencial. Então, às vezes as pessoas falam assim, ou pensam, né? Que geralmente, quando a gente fala diluição, está atrelado a diluir o produto para que ele tenha, para que ele perca alguma potência. E ele não vai perder a característica, ele pode diminuir a potência do teor que vai ser entregue ali para abranger melhor a região, mas ele não vai perder a potência de nada que você diluir com óleo de coco, tá? Então, pelo contrário, ele vai melhorar e fazer com que a pele absorva melhor. Tá? Então, vai durar muito mais tempo. Por quê? Porque você passa, o óleo é extremamente volátil, então ele sairia muito rápido. O que acontece? A gente volta, passa com o óleo de coco e é como se ele tivesse uma questão de uma capinha, ele sela, tá? Ele faz isso, ele evita que evapore com tanta facilidade. E aí, uma dica de usar óleo de coco aqui, para massagear, coloque uma pequena quantidade na palma da mão, adicione a gotinha do óleo essencial que você escolheu, esfregue de forma suave essa mistura no parceiro e permita que a química faça o seu trabalho, tá? Então, toque sensual, carinhoso, né? As massoterapeutas aqui que estão assistindo, vão assistir depois, vão entender o que eu falo. Vocês têm toque terapêutico diferente, pegada no dedão, pegada nos dedos, pegada em lugar diferente, não é para sentir dor. Aqui é carinho, aqui é toque sensual. Nós estamos falando de intimidade, nós estamos esquentando o início do relacionamento que vai acontecer, tá? Então, uma sugestão. Por que eu estou falando disso aqui? Pode fazer de forma saudável quando os dois estão? Deve. Mas se nós estamos falando de pessoas que estão vindo de disfunções, sejam emocionais ou fisiológicas, o preparo é fundamental para o resultado posterior. Então, por que não tentar aquecer dessa forma? Toda tentativa é válida, toda tentativa pode ser muito bem-vinda, e a gente só vai descobrir se vai dar certo se tentar. Então, façam isso. Para armazenar a mistura que você vai fazer, você pode colocar num vidrinho em si, né? Num vidrinho pequeno. Pode colocar 150 ml de óleo de coco e misturar os seus óleos preferidos. Assim, você pode usar ele em qualquer momento. Então, você pega o vidrinho, eu até nem trouxe o óleo de coco aqui. Mas você pode deixar um vidro do óleo essencial todo ali, do óleo essencial, do óleo de coco todo, exclusivo para massagens para esse momento. Então, tem dicasinha que a gente vai colocar aqui no final lá, que dá para você preparar o teu óleo da paixão. E você pode colocar aqui e deixar esse exclusivo para você e seu esposo, tá? Então, tira de perto das crianças lá, que senão elas vão querer diluir para passar na dor, quando se machucarem. E esse é para vocês. Começando, então, não posso deixar de falar do Passion. O Passion, ele é um blend exclusivo da doTERRA, né? Não tem em outra marca este óleo essencial. Então, ele é uma mistura potente de moléculas conhecidas organicamente ativas em um frasco simples de usar. Por isso eu trouxe os dois, tanto ele no gotas quanto ele no Rolon prontinho, porque ele já vem com o óleo de coco já diluído, tá? E ele tem uma composição fantástica dos seguintes óleos. Já vem com óleo de coco, semente de cardamomo, casca de canela, rizoma de gengibre, cravo, sândalo, flor de jasmim, fava de baunilha, folha damiana, que não são simples de usar, mas cientificamente projetados podem aproveitar nossa própria química para produzir sensações de prazer, alegria e sensualidade. Vocês escutaram o que eu falei aqui? Ele usa tudo isso
para que o teu corpo receba e ele mesmo te entregue de forma natural aquilo que não está conseguindo vir de dentro de você sozinha. Então, com o estímulo certo, das formas certas, as coisas naturais podem sim ajudar a gente de uma forma muito gostosa e mais simples do que muita gente está imaginando. Quando você fala em qualquer disfunção daquela lá, qualquer médico vai te dar pelo menos uns 3 remédios. E aqui eu estou falando de alguns óleos que você pode fazer misturas, e você pode usar misturas e pode ajudar. A ciência de misturar os óleos essenciais é fundamental para aprimorar assinaturas químicas específicas, os seus efeitos e criar o produto natural mais potente. Essa mistura é fácil de usar, muito potente, um pouco já é suficiente para fazer efeito. Portanto, seja sensato, a menos que você esteja pronta para liberar a sua libido interior, tá? Como é que você vai usar esse óleo essencial? Esfrega de 2 a 3 gotinhas na parte superior do peito e do pescoço. Massageie levemente suavemente embaixo do ventre, ao redor das orelhas e das carótidas. Então, olha só, a dica que eu ia falar aqui em relação, até tá, acho que no final lá, mas eu quero falar aqui para vocês. Esse óleo, o Whisper, e vocês acreditam que eu não coloquei o Whisper aqui? Não sei por quê. Mas acho que eu fui seguindo os passos lá e acabei não colocando o Whisper aqui. Mas, enfim, depois eu coloco daí para passar para vocês o treinamento completo. Mas, uma coisa muito importante é vocês, juntos, parceiros, o homem e a mulher, identificarem o cheiro comum gostoso para vocês. O Whisper, ele tem uma característica muito especial, porque ele é um perfume natural. Ele vai ter um cheiro para mim e ele vai ter um cheiro para o meu marido. Esse cheiro para ele, que ele recebe, é gostoso? É prazeroso? Ou não gostei desse cheiro, não é legal. Se você tiver esse sentimento do parceiro, não adiantou de nada o Passion ter toda essa característica. Consegue entender? Então, não vá fazer surpresinha e tentar fazer essas receitinhas, esse uso de cara sem usar, porque teu parceiro pode não gostar do cheiro, e se tem algo que atrapalha qualquer reação, é o sentimento que o cheiro não agradável traz para você. Acabou o frisson, o tesão do momento ali, porque você quebrou o clima com um cheiro que ele não gostou. Então, não arrisque nesse momento. Amor, sente esse cheirinho. O que você achou? Nossa, que gostoso. Ah, então tá bom, eu também adorei. Eu comprei para ser meu perfume natural. O Passion é um perfume natural. Quem me vê sabe que eu sempre tô com ele, ou o Whisper são meus perfumes naturais. Amo o Serenity também. Mas eu gosto desses dois aqui, estão comigo sempre, né? Por exemplo, o Passion, no dia a dia, ele não tem essa função. Ele não é sempre afrodisíaco, gente. Cuidado com isso também. Quando o teu corpo está equilibrado, você não precisa ficar incentivando com coisas afrodisíacas. Ele vai funcionar na hora que ele tem que funcionar. No dia a dia, não é que eu quero ficar bem loucona todo dia, não, em qualquer momento, não é isso. O Passion, ele tem uma questão emocional que eu acho fantástico. Ele te destrava para que você tenha poder de fala melhor, mais articulações nas tuas expressões e consiga se expressar melhor para falar e alcançar o objetivo que você quer que as pessoas te ouçam e te entendam. Olha que poder da oratória que tem esse óleo. E é isso que eu quero, entendeu? Então, é por isso que eu uso ele todos os dias também, além de um perfume adorável, eu amo ele. O Rose, ele é difícil de encontrar um óleo tão romântico quanto ele, tá? Também tem a questão do cheiro em relação ao parceiro, presta atenção, tá? Meu marido é uma pessoa que não gosta do cheiro de Rose. Eu ganhei da doTERRA aquele spray aromático e ele não curte o cheiro, não tem jeito não, entendeu? Não é um óleo que eu vou atrair meu marido, então se conheçam e conheçam o óleo. Frequentemente é chamado do óleo essencial do amor. Acredita-se que o óleo Rose funcione a um nível emocional, e o que significa que tem capacidade de criar uma abertura para a alma. Muitas vezes sentimentos indignos, temerosos, indesejados. A química no óleo Rose demonstrou promover a sensação de uma força calma e digna. Um sentimento de amor genuíno, aquele amor puro.
simplesmente amor por amor. Amor sem interesse, amor com entrega. Isso é muito legal, né? O Dr. Dave colocou aqui ainda, inclusive, a seguinte recomendação, só para constar, o óleo rose é bastante caro. E ele é bastante caro pela forma em que ele é produzido. São toneladas de folhas, das pétalas das rosas, para fazer 1 litro de óleo essencial. Toneladas de pétalas para fazer 1 litro de óleo, por isso ele é bem caro. O óleo rose promove o desejo, melhora a autoestima e a confiança, anima estados depressivos e fortalece o amor próprio. Então, mulheres, a minha dica aqui é que, se, por exemplo, seu marido não gosta em relação ao cheiro como é o meu, você se identifica com alguma das questões emocionais que eu falei aqui, compre para você. Tenha para você, use ao longo do dia, passa na sola dos pés, em pontos de pulsação, né? Use ao longo do dia, que você não vai estar junto com ele todo dia, por exemplo, porque vai fazer muito bem para você. Ele resgata o amor próprio. A ideia de amor próprio e paixão andam de mão dadas. É aquilo que eu falei no começo, se você não se ama o suficiente para entender o que é bom para você, o que você gosta, como você gosta, que sentido faz você fazer qualquer outra coisa por outra pessoa? Você não vai ter vontade, você não vai ter estímulo, você não vai ter prazer em fazer isso pela outra pessoa. Então, resgate esse amor próprio para que você possa primeiro se amar, primeiro se identificar, para depois conseguir amar o próximo, tá? Quanto mais nós nos achamos irresistíveis, mais apaixonados e intensos serão os sentimentos do nosso parceiro. Eu acabei de falar isso, né? O óleo rose também tem vários benefícios hormonais. Esses benefícios adicionais são fantásticos, auxiliam na menstruação, reduzem a gravidade da TPM, atrasam o início da menopausa e previnem sintomas da menopausa. Esses benefícios adicionais são considerados um bônus quando tentamos ser mais saudável e mais sexy possível com o nosso parceiro. Então, olhe quanto poderoso é um óleo de rosas, né? Então, eu não vou lembrar o preço dele, acho que eu nem estou com alguma tabela perto, tô. Eu vou pegar aqui só para falar para vocês. O Rose, cadê o meu Rose? O Rose, para nós que somos clientes preferenciais, R$ 374. Nem é dos mais caros, mas vamos lá. Ele está entre os mais caros, mas não é o mais caro. Se eu colocasse na frente de uma mulher todas essas características, resgate de amor próprio, diminuição de problemas com a TPM, redução nos problemas que a menopausa causa, auxílio com a relação da menstruação, não sentir dores ali, enfim, poder postergar a chegada da menopausa, né? Que preço você pagaria num produto para isso? Ah, sei lá, se tivesse um produto desse, não sei nem que preço eu pagaria. E se eu falasse para você que você vai pagar R$ 374 por um produto natural que pode te ajudar? Ah, capaz, sério? Sério, é o Rose, tá? Então, você pode usar 2 gotas nas pontas dos dedos e esfregar ao longo da frente do pescoço, ou 5 gotas com 2 colheres de óleo de coco e massagear. Se comprou o Rolon, já passa o Rolon direto, óleo de coco na mão para deslizar melhor e a mesma situação passando nas costas aqui, tá? Na hora da intimidade, da massagem. Para vocês, mulheres, para todas essas questões aqui, você vai utilizar baixo ventre e pontos de pulsação. Se forem questões de libido, você pode passar entre coxas e baixo ventre, tá? O Ylang Ylang. Olhinho queridinho, delicioso, amo de paixão, não fico sem também. É profundamente relaxante, significa que afeta o nosso sistema nervoso, desacelera os batimentos cardíacos, acalma a ansiedade e promove emoções quentes. É uma necessidade quando se trata de intimidade. Muita gente fala, tá, mas espera, se o Ylang Ylang é o óleo da criança interior, se o Ylang Ylang relaxa e faz dormir bem, como é que ele consegue ser afrodisíaco? É justamente por isso que o doutor colocou aqui.
essas questões de desacelerar, diminuir batimentos, acalma, tira ansiedade, promove emoções quentes, esse conjunto natural que Deus colocou dentro dessa flor faz isso com a gente. Só entende quem usa. Então, se você não usou ainda, use. O óleo de ylang-ylang funciona efetivamente nas emoções. É altamente afrodisíaco, muito conhecido, puro e simples. Não importa a situação, o óleo de ylang-ylang vai proporcionar o que você precisa para aumentar a sensação de intimidade. É potente e eficaz. Dificilmente o casal não gosta desse cheirinho junto. Então, eu falo assim que não tem erro aqui com ele, tá? Dificilmente o casal não gosta. Seus efeitos calmantes são particularmente úteis para tornar a experiência íntima mais profunda e intensa. Diminui a ansiedade, curte-se mais o tempo e o momento. Deixa eu... É bom até para acompanhar o horário. São 10 horas, já estamos terminando, tá ok? São intensamente tocadas pela emoção e pela parte mental da intimidade. Como que usa? É excelente para difusão, então use e abuse no teu difusor de noite. Coloque 5 gotas na palma da mão e massageie também, região do pescoço e baixo ventre. Pode passar também entre coxas, que o resultado é muito legal. Eu vi que tem 4 pontinhos ali para falar no chat, já respondemos, tá bom? O sândalo havaiano. O sândalo, ele é um dos mais antigos aromas conhecidos no planeta. Tem histórico mostrando de uso deles 2.500 anos de Cristo, antes de Cristo, o uso do sândalo. Então, ele é reconhecido por uma série de coisas. Entre elas, eu errei o tempo, tá? Porque foi até mais tempo. 4.000 anos continuamente. 4.000 anos. 2.500 deve ser outro óleo, que eu me confundi aqui. O sândalo é potente redutor de tensão e estresse. Relaxa os músculos e acalma a pressão arterial. Na Índia, muitas vezes é combinado com um óleo de rose no famoso perfume Aitar. Não conheço, mas deve ser bom, porque os dois juntos são muito legais. O que eu gosto de comentar sobre o sândalo? É um óleo que os homens têm muito benefício em usar ele, tá? Então, homens, sândalo havaiano não pode faltar em casa. É um aroma forte, amadeirado, por isso o homem gosta muito mais do que qualquer outro floral. E as mulheres se adaptam muito bem a ele, porque ele é um amadeirado, mas ele é doce e muito estimulante, especialmente para os homens. Tá? No entanto, o seu potente aroma amadeirado não é a sua verdadeira magia. A magia está na sua química. Contém terpenos, compostos orgânicos que induzem a calma ao sistema nervoso central. Reduz os efeitos do estresse. Fundamental, o sândalo não é apenas eficaz, ele é notável. E isso é muito legal num óleo essencial. O notável é como se fosse o peppermint. Inalou, é notável que você está respirando de forma melhor. É a mesma coisa aqui. Ele é na hora, é notável o resultado dele para homens, principalmente. Então, coloca 5 gotinhas nas mãos, esfrega lentamente na parte superior. Os homens com certeza vão adorar uma massaginha com o sândalo, viu? E vocês vão estar se beneficiando disso. Acreditem. O sândalo, ele reproduz um óleo de massagem fantástico quando combinado com transportador, como óleo de coco fracionado. A massagem é quente e estimulante, é particularmente eficaz aos homens tensos e estressados. Deixa que ele haja. Se não tem sândalo em casa, pedido até o dia 30, põe ele lá, aproveita os pontinhos e use e abuse dos benefícios desse óleo essencial. O cardamomo, vocês tinham visto lá na frente já, ele tem sido amplamente utilizado como especiaria doméstica, especialmente na Índia e em países do Oriente Médio. Mas ele faz parte da medicina tradicional chinesa e indiana há mais de 3.000 anos. Olha só que incrível, né? O óleo essencial de cardamomo, ele tem um aroma bem sutil, calmante e eficaz. Também é levemente adocicado. Reduz a sensação de estresse, abrindo as vias aéreas para melhor respiração. Ele é um óleo respiratório muito potente.
Esse aumento da oxigenação é vital para melhorar o desempenho, em particular da resistência masculina. Homens querem aguentar mais? Faz favor, não deixem de usar cardamomo também. Observe que muitos benefícios dos óleos essenciais são seus efeitos calmantes no sistema nervoso central. Não há palavras suficientes para exaltar isso, a redução do estresse, a inibição é a preocupação mental. É fundamental para alcançar a conexão íntima entre as pessoas. Isso é poderoso, tá? Pode ver, tudo que a gente colocou de benefício dos óleos essenciais até agora falou sobre relaxamento do sistema nervoso, sobre calmante, sobre trabalhar de uma forma de diminuir estresse, ansiedade e depressão. E aí o resultado acontece. Difundir no ambiente com 2 gotas de água, você pode beber também, né, com 2 gotinhas de água morna, ou 3 gotas nas mãos e massagear na coluna, tá? Também é muito bom. E se você for inalar para o respiratório, para um cardio melhor, pode fazer uma conchinha, uma gotinha, e de 5 a 6 vezes pode inalar. O Clary Sage, ele já vem com uma característica bem feminina. Então, nós falamos do sândalo e agora do Clary Sage. Ele tem benefícios profundamente relaxantes, né? Promove uma questão de euforia, sensação de bem-estar e contínua e atua como um potente afrodisíaco. Existem muitos efeitos positivos do óleo de Clary Sage, alguns dos quais incluem controle de mudanças hormonais, tá? Então, ele é um óleo muito utilizado para indicações de mulheres nas questões de funções hormonais, principalmente no período de pré e menopausa, né? Se você estiver procurando por alguma criatividade no quarto, o óleo de Clary Sage pode ajudar, porque ele é libertador. É conhecido por aumentar a criatividade, reforçando a concentração. Então, você vai fazer de caso pensado o que você está fazendo, mas vai fazer com muita criatividade, acredite. O óleo Clary Sage também é valioso para o equilíbrio hormonal. Ajuda a aliviar sintomas da TPM, tá? Ajuda a diminuir cólicas menstruais e os sintomas da menopausa. Esse óleo tem um aroma forte e único. Eu, particularmente, não acho ele super agradável, mas por ele ser altamente eficaz, para mim, funciona como gerânio. Eu uso sem perceber o cheiro. Vai lá para a sola do pé, vai em pontos de pulsação que não fique aqui no meu rosto, mas eu uso porque eles são fundamentais. Então, como usar? 5 gotinhas nas palmas da mão, esfregue, passe no peito, na nuca e no ventre. 5 gotas na banheira para uma imersão, né, de praticamente 30 minutos ali. Você pode colocar, por exemplo, ele com algumas gotinhas de ylang-ylang ou com alguma gotinha do cítrico para quebrar a fragrância dele e deixar mais gostosinho, tá? Isso pode fazer. O cedro também é um óleo afrodisíaco poderosíssimo, tem ação de aquecimento e é calmante. Olha só como ele é calmante, viu? Mais um óleo calmante que trabalha a mente e o corpo, tá? Deixa eu colocar aqui que eu tinha visto para falar bem dele. A massagem com óleo de cedro é fantástica porque estimula um aumento no fluxo sanguíneo. E esse aumento do fluxo sanguíneo periférico permite que a dilatação seja mais rápida dos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino. Portanto, uma simples massagem de 5 minutos no peito, no tronco, resultará num fluxo sanguíneo periférico melhor. E sim, melhor desempenho, maior intimidade. Hashtag fica a dica, compre ou use o seu cedro que não está sendo usado para isso, ok? Como usar é excelente para a disfunção no ambiente. Coloque 5 gotas na palma da mão, massageie o corpo e, se desejar para fazer isso, misture com óleo de coco para obter um resultado realmente surpreendente. Dê ação especial ao peito e ao tronco, aos pés e às mãos. Lavanda, ele é reconhecido mundialmente pelas suas características relaxantes e calmantes. Então, ele vai ajudar no sistema nervoso, mas ele tem sido usado há séculos como um afrodisíaco natural em muitos países, porque ele traz esse relaxamento e ele tira o estresse, a raiva, sentimentos de raiva. Então, ele te liberta para sentir prazer, né?
Então, um benefício esses benefícios calmantes e relaxantes podem ser revertidos, inclusive, para questões afrodisíacas. Não necessariamente, tudo vem do estímulo, gente. Não necessariamente você vai usar lavanda e vai dormir 5 minutos depois, tá? Então, isso é bem importante você entender. Tudo vem do estímulo. Como utilizar 5 gotinhas nas palmas da mão, pode colocar numa massagem gostosa e vai ajudar a aumentar o oxigênio para reduzir o estresse e melhorar o fluxo sanguíneo também. Patchouli é um óleo estimulante para o humor. Ele eleva o humor. Muitas pessoas estão rancorosas, estão carrancudas no dia a dia. E a gente precisa trabalhar isso também. Então, ele é um óleo que ele trabalha lá para aumentar o fluxo sanguíneo também e trabalha o sistema, vários sistemas corporais. Então, é muito legal atuar com o patchouli. Ele ajuda contra o estresse também. Vocês viram que eu trouxe bastante opções, porque às vezes eles estão parados, tá? Não é que é para vocês saírem comprando todos. Peguem as características daquele que você quer e se algum deles é esse aqui que você tem em casa, passe a utilizar. Coloque 5 gotas na palma da mão e esfregue lentamente na nuca, tá? É uma dica bem legal. Funciona bem com óleo de lavanda como uma combinação para massagem, esfregando suavemente os 2 olhos pelo peito, pescoço e ombros. Então, você pode colocar o patchouli com lavanda, também fica bem legal. O gerânio, ele é um óleo forte, de um perfume extremamente forte. Eu falo que o gerânio ele é o óleo do ou ame ou odeio, porque ele é assim mesmo, ele tem várias funções maravilhosas. É base para um monte de perfume, porque ele é fixador de aromas. Então, de tão forte que ele é, porque você pode ver, você vai passar um ylang-ylang num pedaço de pano, ele fica um tanto. Se você passar o gerânio, isso vai amanhã, o cheiro tá lá no pano ainda, né? Ele é fixador. Então, ele é maravilhoso para as mulheres, porque ele tem um monte de funções que ele trabalha hormonalmente, falando em relação ao gerânio. E para usar ele, você pode colocar para difundir no ambiente, quebra o cheiro com cítrico, se você não conseguir com o cheiro, e fazer massagem com ele é poderosíssimo, tá? Dilui para poder fazer com maior resultado também. O cinnamon bark, que é a casca da canela, ele vem com as características da canela. Então, óleo quente, óleo altamente afrodisíaco, pode ser utilizado com cardamomo ou com laranja, para que vocês possam fazer uma massagem bem gostosa ali. O principal benefício dele, quando ele é ingerido, é para regular o nível de insulina. Então, pessoas que têm diabetes ali podem tomar ele, né, que vai ajudar a diminuir o nível de insulina e promove sensação de calor. Então, ele te traz aquele calor natural, tá? Então, para a hora de intimidade, isso é bem importante. A massagem tende a ter um resultado de energia por conta desse sentimento de aquecimento, tá? Opa. Por conta desse sentimento de aquecimento. Então, a massagem irá proporcionar um aumento na circulação periférica. É óbvio que vai ter uma maior intimidade, tá? Então, as dicas são para massagem, diluição em óleo de coco com a massagem e até mesmo no ambiente, né? Pode colocar umas gotinhas em alguns pontos do ambiente, pode colocar no difusor para funcionar, tá? E aí, finalizando a nossa apresentação aqui, algumas características que eu queria trazer para você. A característica de uma intimidade bem-sucedida e apaixonada, ou qualquer aumento real da libido, é uma diminuição do estresse diário e do excesso de pensamentos. Às vezes a gente está com overdose de pensamentos e a gente não consegue raciocinar. Essa semana até eu fiz um treinamento para minha equipe sobre negócios e falei sobre a gente estar como uma barata tonta, pensando na vida da gente. A gente acha que faz muita coisa, a gente nunca tem tempo para nada, mas na verdade você está perdendo o teu tempo com coisas inúteis, com coisas como isso aqui, em que você fica assim, ó, o dia inteiro, todo o dia, levando o dedinho para cima. Você está sendo inútil, consumindo conteúdo desnecessário e perdendo tempo precioso com muita coisa que você poderia estar produzindo.
E nesse momento aqui, você está abastecendo a sua cabeça com com toda essa porcaria. E aí, isso não vai refletir ao longo do dia diretamente. Vai refletir lá na hora que você deitar com a sua esposa e com o seu marido. Porque você vai estar com a cabeça perturbada com um monte de coisa e vai estar cansado com um monte de coisa e não vai querer nada na hora da relação da intimidade. Então, como podemos alcançar um estado de prazer irracional? Apreciando verdadeiramente o presente, aquele momento ali. Primeiro, certifique-se de que todos os eletrônicos estejam desligados. Se você é uma pessoa que não gosta de estar com nada atrapalhando o momento. Se não tem problema para você, larga a TV lá e tá tudo certo. Segundo, desliga celular, né, gente? Pelo amor de Deus. Segundo, aprecie espontaneamente, não programe a intimidade. Terceiro, concentre-se em trazer a atenção, em fazer com que a outra pessoa se sinta desejada, em que você está querendo aquele momento também. Demonstre isso. Palavras, atitudes e ações. Demonstre isso. E, em quarto lugar, inclua as massagens. Use e abuse das artes que você tem também para poder estimular. Se de repente teu parceiro não está na mesma frequência que você, tá? Não precisa, e não existe regra que a pessoa é obrigatório que a pessoa esteja na mesma frequência que você. Mas você pode estimular ela a ficar, e vai ser bem mais gostoso, pode ter certeza disso. A massagem em si, em qualquer lugar do corpo, é estimulante, relaxante e ajuda a superar o estresse e acaba com o clima e traz intimidade, né? Puxa, aqui ficou ruinzinho ali onde eu copiei. Olha só. Mas assim, ó, traga intencionalmente a massagem para aquelas áreas que a gente pode estimular. Então, são a parte superior das nádegas, aqui atrás, né, no quadril, as coxas, os pés, as orelhas, o pescoço, a parte superior do peito. Não há necessidade de se concentrar em áreas excessivamente, pois elas respondem apenas à antecipação. O uso dos óleos essenciais é maravilhoso, é super estimulante e permite muitos resultados diversos. Muito da intimidade é definida por nossa autossegurança ou a nossa autoestima, né? Ou a segurança ou a insegurança daquele momento que nós estamos passando. Superar as emoções negativas é fundamental. Fundamental. Por isso a conversa, não fique no achismo, tá? Use a lista para seguir os resultados para a promoção de um aumento da autossegurança, paixão intensificada. Então, olha só, ficou aqui em cima e vocês não vão enxergar o último ali. Mas para estresse afrodisíaco, fadiga nervosa e questões de nervosismo, a gente tem algumas indicativas desses óleos que a gente fez para vocês fazerem as misturas. Daí, quando eu for entregar o material para vocês, eu vou tirar aqui, porque eu coloquei a receitinha do óleo da paixão em cima aqui, e era para ela ir para outra página, mas eu arrumo isso na hora de mandar o material para vocês, tá? Então, essas misturinhas vocês podem fazer com os óleos para atender em relação a algumas questões específicas. E para fazer o seu óleo da paixão, a mistura fica a seguinte, ó, inclua cerca de 50 gotas no total de tudo, dos óleos essenciais, aqueles que você preferir, que dessa lista que eu fiz aí você tiver e quiser preparar, ou não tenho, mas eu vou comprar porque esse aqui eu gostei. Então, você vai colocar lá, por exemplo, aqui fala assim, ó, 10 de cravo, altamente afrodisíaco, cardamomo, potencializa o cardiorrespiratório, 10 gotas de frankincense. Ué, mas você não falou do frankincense? Frankincense é o rei dos olhos, filho. Onde você pôr, vai resolver. E 10 gotas de cinnamon. Canela, também, óleo quente, revitalizante, revigorante, potente para demais, super afrodisíaco. Coloca junto. 120 gotas, 120 ml de óleo de coco ou óleo de jojoba, enfim, algum óleo carreador, né? Se não tiver o da doTERRA aí, pode ser algum outro. Esse aqui é o óleo da paixão. O que eu gosto, tá? O meu tem Ylang Ylang, que eu acho fantástico, adoro. Eu coloquei 5 gotinhas de Rose, tá? E daí os óleos quentes, cravo, canela, e coloquei o frankincense também. Eu amo, muito, muito bom. Até não tinha colocado cardamomo. Vou pegar para colocar, tá junto. Vamos ver como é que fica a parte do cardio, que às vezes a gente fica, né, sem ar.
Os óleos essenciais, aqui, ó, eles trabalham diretamente com transtornos sexuais, como, por exemplo, a impotência, a disfunção erétil, a ejaculação. Nós comentamos isso lá na frente. Não estamos tentando curar ninguém. Isso é muito importante falar, foi dito pelo Dr. Dave e eu preciso reforçar. Nós não estamos tentando curar ninguém, mas promover alternativas de sucesso, melhorar a qualidade de bem-estar dessas pessoas, tá? A causa, né? Além dos problemas fisiológicos, o estresse, hábitos alimentares parecem estar em primeiro lugar. Se nos aprofundássemos na solução do estresse, de hábitos alimentares, né, devidos nesse pequeno livro, nesse pequeno treinamento, nesse caso aqui, né, não haveria espaço para a paixão. Então, todos concordamos que o que comemos, como controlamos o estresse, tem muito a ver com o desempenho, principalmente masculino. A melhor coisa a se fazer a confrontar a disfunção erétil para os homens é tirar o máximo de estresse da equação. Quando se trata de ser íntimo ou fazer sexo, tira questões de estresse, tira a questão de ansiedade. Você consegue fazer isso tomando um remédio? Você consegue, sem apagar? Você consegue fazer isso de forma rápida e imediata, ali, praticamente como acontece com o óleo essencial? Então, é isso que a gente quer fazer, tá? Então, em vez de se concentrar exclusivamente no sexo, faça a transição para o toque amoroso, para a intimidade relaxada. O preparo, gente, o preparo. A seguinte mistura foi formulada especificamente para reduzir essa disfunção. Então, olha que legal. Com todo carinho, ele preparou essa dica aqui para a gente. Através do sândalo, isso é para homens, tá? Sândalo, cedro, clary sage e frankincense. 10 gotinhas de cada. Você vai colocar num frasco de vidro com tampa, para que possa usar conforme o necessário. Se for para usar passando ou de spray, aí vai depender da tampa que você vai colocar ali. Misture os óleos com 300 ml de coco fracionado. Agita e misture os óleos. Eles vão parecer tipo uma suspensão para uso futuro. Deixa pronto. Vai usar sempre. Pode utilizar na sola dos pés, por exemplo, todos os dias, se quiser. E aí, finalizando aqui, quando se trata de intimidade, todos queremos sucesso, todos queremos paixão, alegria e paz. Os óleos essenciais, eles são apenas um componente. Lembre-se que o estresse, hábitos alimentares, álcool e a honestidade emocional também são fatores. Portanto, quando se trata de excitação íntima, desempenho e prazer, é um cenário complexo. No entanto, vale a pena você aprender a dominar, não vale? Você não concorda comigo? Eu acredito que todas essas dicas de hoje fizeram com que a gente conheça um pouquinho mais o nosso corpo, conheça um pouquinho melhor as características de disfunções, e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se eram perguntas ou colocações. Cadê? Vamos lá. Poxa vida, nós tivemos muita gente hoje, hein, com a gente. Que legal. Obrigada, gente, por ter vindo participar aqui. Ah, gostou da analogia, Joyce? Obrigada. A Vivi falou que esse mês o óleo está em promoção, R$ 336,60. Ah, que está com 10%, né? Maravilhosa live de hoje, muitas informações, obrigada. Obrigada a você, Paulo. A Duda agradeceu, obrigada, Nani. Rosana, excelentes as informações de hoje, Nani, gratidão. Obrigada, Rô. Oi, Rosi, obrigada, maravilha. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, se quiserem abrir o áudio. Está passando um barulhento aqui do meu lado, mas está tudo certo. Espero que vocês tenham gostado muito, gente. Estou muito feliz de ver a sala cheia. É sempre, né? Sempre como é que a gente fala? Uma satisfação imensa estar aqui. Mas quando a sala está cheia, é mais gostoso ainda. E é difícil, né, não falar de intimidade e não ter sala cheia. É quase como a nossa aula semana passada de imunidade, do íntimo feminino. Então, acho que é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por todos estarem comigo na sala. Deixa eu ver se subiu mais um nomezinho aqui, se é pergunta. Ah, a Valéria. A Karen agradeceu. Obrigada, Karen.
A Valéria disse assim, que delícia, muito conhecimento. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Valéria. Um prazer estar contigo aqui hoje cedo. Só o começo, meu amor. Sempre que você quiser, esteja com a gente aqui, viu? Gente, são 10h30. Geralmente a aula vai, né? 1 hora e meia de aula. E podemos encerrar aqui. Vão lá para o Instagram, curtam, né? Se gostaram da aula, comentem. Se tiraram foto, postem lá e me marquem. Depois eu reposto. Beijo para todos. Fiquem com Deus.